Eu queria conversar com você sobre uma a votação que muita gente esperava, a votação do aumento do limite do imposto de renda da pessoa física para R$5.000, com compensação para aqueles de faixa de renda mais alta. Saiu a votação, o governo vai faturar, o Congresso vai faturar, deputados, senadores, todo mundo dizendo, fizemos o bem, que coisa extraordinária e tal, e de fato, a gente não pode lamentar, a gente tem que festejar. Agora, eu queria compartilhar com você como no Brasil a gente consegue transformar numa grande conquista social aquilo que deveria ser um direito indiscutível, mas que no Brasil a gente não consegue manter. Ou pelo menos a gente tem um caso concreto de que a gente não conseguiu manter. Veja só, nos últimos 26 anos, a tabela do imposto de renda não foi corrigida em 12. Isso quer dizer o seguinte, que de 1996 até o ano passado, você deveria ter uma correção da tabela do imposto de renda, o valor mínimo a partir do qual se deveria pagar imposto de renda, até o qual não. E aí o governo estabilizou a economia, Plano Real, 1994. Só que aí quando estabiliza a economia, quando a inflação desaparece, que é o grande inimigo, a grande erva daninha da economia nacional, que é a inflação, hiperinflação, a gente tem inflação, e ela tem que ser combatida, daí os juros como estão, mas hiperinflação, você começa a procurar uma forma de vencer, venceu a inflação, surgem os buracos. E apareceu a crise fiscal, está faltando dinheiro para fechar o caixa, déficit público, dívida pública crescente. O que a gente faz? Vamos procurar fontes de arrecadação. E aí sai buscando fontes de arrecadação, vai criando tributo, vai criando taxa, vai criando o diabo, e fala assim, tem um dinheiro bacana aqui. Que tal, se em vez da gente corrigir a tabela do imposto de renda, a gente segurar um bocadinho? Aí aquelas pessoas que deveriam estar isentas pagam um bocadinho. E no ano que vem, a gente faz a mesma coisa. E no outro ano, a gente faz a mesma coisa e vai fazendo, esquindou. E aí, você vai fazendo isso durante um tempão e de repente você dá uma arrumadinha, corrige um bocadinho, aí você tira um pouquinho de gente que tinha sido injustiçada demais e deixa o resto da injustiça e vai deixando. Resultado, você cria uma defasagem tão brutal, tão violenta, que agora, quando você corrige um bom pedaço dessa defasagem, pessoas que foram prejudicadas ao longo de anos, dinheiro que não vai voltar, não serão reparadas, você apresenta isso como uma grande conquista social, uma transformação extraordinária, que ninguém poderia apresentar como conquista aquilo que sempre foi um direito que foi retirado de você. Você não teve esse direito durante anos, te enganaram, te roubaram, embolsaram dinheiro que era seu. Aí agora fazem a correção justa, correta, ainda bem que foi feita, e isso vai ser apresentado como uma transformação. Um Brasil que vive um novo momento. É um absurdo isso. Então, em 1996, 8 milhões de pessoas declararam o imposto de renda. No ano passado, 42 milhões de pessoas declararam o imposto de renda. Você acha que aumentou de 8 para 42 milhões de pessoas o número de pessoas que realmente ganham o suficiente para declarar? Não! É porque a tabela foi sendo segurada. E aí se chegou a uma realidade absurda. Um monte de gente que ganha muito pouco pagando imposto de renda. A gente precisa entender, antes de mais nada, o que é renda, né? O que é renda? Porque o imposto de renda é das coisas mais malucas que tem. É completamente maluco. Porque o objetivo da Receita Federal é tomar tua grana. Eles são programados para arrecadar. E é isso mesmo que eles têm que fazer. Para isso existem os outros setores do governo e as autoridades que falam alto lá. Porque se deixar, o leão sai buscando onde tem.
vê uma gazela e tá, vai na coxa. Agora olha que coisa louca. Por exemplo, quem recebe aluguel tem que pagar um tributo por receber aluguel. Mas quem paga aluguel não pode descontar o aluguel. Por que não pode descontar o aluguel? Até 1988, quem pagava aluguel descontava o aluguel, porque entendia-se o seguinte: a despesa com moradia não é uma renda tributável. Como é que eu posso tributar uma renda de alguém que pega aquele dinheiro e usa para morar? Para morar. Não é uma renda tributável, não sobra. Renda, não sobra. Saúde. Por exemplo, os medicamentos, não os supérfluos. Não estou falando da caneta emagrecedora, não estou falando de cremezinho para o rosto. Eu estou falando de medicamentos de uso contínuo, por exemplo, a não ser os oferecidos em hospital, não podem ser descontados. É renda o dinheiro que você gasta com medicamento? Como assim? No entanto, está lá, você tem que pagar imposto. Aí, defasagem no valor da escola. Você pode discutir, eventualmente, o seguinte: não se deve, em hipótese alguma, permitir qualquer tipo de desconto a título de educação. Tudo bem, uma questão de princípios. Mas se você tem lá um desconto, só que esse desconto também não era reajustado. Então a prestação que você podia descontar não pagava 3 dias, 4 dias de uma escola. É desconto por educação. Ridículo. Tem que reajustar. Então o imposto de renda deveria ser uma tributação em cima daquilo que você sobra depois de pagas as despesas mais básicas, saúde, educação, moradia, como já foi um dia. Mas vamos deixar isso de lado. Isso é uma questão conceitual importante para definir o que é renda. O que é renda. Mas não dá para a gente aceitar que os políticos faturem, e você não pode permitir que os políticos faturem com essa votação, sugerindo que eles estão fazendo um bem extraordinário para você. Eles estão repondo um direito que foi roubado de você, e eles não vão te pagar o passado. Não vão te pagar o passado. Você quer ver coisa maluca? Você compra um imóvel e paga 300 mil reais nesse imóvel. 15 anos depois, você vendeu esse imóvel por 450 mil reais. 450 mil reais te deu um ganho fictício nominal de 150 mil reais. Você tem que pagar imposto de renda sobre 150 mil reais. Você não pode reajustar o seu imóvel. Você deveria poder reajustar o seu imóvel pelo IPCA, por exemplo, todos os anos. Aí o 300 viraria, de repente, 400 ou 500, ou seja lá o que for, e você pagaria a diferença entre o valor de mercado pelo qual você vendeu e o preço reajustado pelo IPCA. O imposto de renda seria só a diferença, mas não pode. Porque o objetivo do imposto de renda é arrecadar. Só que, ao mesmo tempo, o imposto que você paga municipal, que é o IPTU, esse eles reajustam todo ano. Pô, por que não deixa no valor histórico? Ou seja, para a prefeitura, o seu imóvel vale cada vez mais. Para o governo federal, o seu imóvel não tem valor adicionado. Por quê? Porque um arrecada com base no preço que reajusta, que é o IPVA, o IPTU, e o outro paga com base na venda de um imóvel no preço que não reajusta, que é o IR. Percebe como é uma incoerência do Estado em respeito ao cidadão? Mas ao mesmo tempo tem a lógica deles, a lógica do leão municipal, do leão estadual, do leão federal. Cada um vem e dá uma mordida no seu bolso, de um jeito diferente. É uma loucura. Disse que no Brasil os dividendos não são tributados, serão tributados a partir de agora, e que, portanto, tem gente que é um absurdo, que recebe dividendos e não paga nada. Só que a pessoa jurídica no Brasil paga uma quantidade de tributos muito maior do que em países onde os dividendos são tributados. Quando você soma a tributação da pessoa jurídica com a tributação dos dividendos, em outros lugares, dá mais do que no Brasil. E no Brasil, você compara dividendo contra dividendo, aqui dá menos do que lá fora.
Mas quando você pega o que a empresa pagou lá fora, mais os dividendos, o que a empresa pagou aqui, mais os dividendos, aqui dá mais. Então é uma distorção. E todas essas distorções, elas convivem num ambiente hostil e que resulta numa carga tributária de quase 35% do PIB. Esse pacote é que a gente tem que discutir. Então, é justo você fazer um aumento dos tributos de quem ganha mais e uma redução dos tributos de quem ganha menos? É mais do que justo. É mais do que justo. Mas é um absurdo que o Estado não se coloque nessa conta e não se coloque, portanto, entre aqueles que têm uma dívida com a sociedade por cobrar de mais e entregar de menos. E essa dívida o Estado não reconhece. Não reconhece, este governo não reconhece, o governo anterior e o anterior, nenhum governo reconhece. Todos acham que estão fazendo um trabalho extraordinário, não fazem uma revisão que uma empresa privada faz, você em casa faz, revisão de despesas, de custos, para você poder ser mais realista. O Estado não faz. Então o Estado deixa aquela estrutura porca, pesadona, lenta, burocrática, hostil, desnecessária, rodando do jeito que está rodando, em vez de trabalhar para você. Só que nessa hora, quando sai uma votação como essa que saiu, ele se apresenta como, e aí eu me refiro a todos os atores envolvidos, como grandes benfeitores. E isso é irritante, porque se em 1996, todos os anos, 97, 98, 20, nos últimos 24 anos, 20 e tantos anos, as despesas, a tabela do imposto de renda, tivesse sido reajustada todos os anos, você não teria um projeto de lei como esse agora sendo aprovado, pelo simples fato de que não precisaria. Não precisaria. E você, em todos os anos, e todas as pessoas que estivessem nas rendas isentas, não teriam pago o que pagaram. Quem é que vai devolver o bolo de dinheiro que você pagou? Porque você pagou um bolo de dinheiro injusto. Você foi roubado. Você foi roubado. Em valores de hoje, o dinheiro que era nota de corte em 1996, hoje depende da conta, por alguns é perto de 5 mil. Para outros é perto de 6 mil. Depende da base de cálculo, como se faz, mas enfim, 5 mil e pouco. Agora você imagina, no ano passado teria sido também o equivalente a esse ano a 5 mil, e em todos os anos, o equivalente, né? E não foi. Então, é uma diferença brutal, dá para fazer essa conta, mas é uma diferença brutal. A defasagem beira os 180%. Ou seja, pagaram mais do que o dobro do que deveria pagar. Então, um monte de gente, por isso que se diz, não, agora você vai ter um ganho de 300 até 300 e poucos reais, mas que é um dinheiro importante. Mas e no ano passado? E no ano anterior? E no outro ano? Olha quanto que você foi roubado. É isso que é grave, entendeu? Quando a gente tem uma relação com o Estado, a gente não pode olhar para as pessoas físicas e falar muito obrigado pelo gesto extraordinário que vocês fizeram. Agora, por que vocês não fizeram, Congresso Nacional, isso no ano passado? Por que vocês não fizeram, governo federal, não importa quem é o presidente, há 10 anos? Por que o governo não fez isso no passado? O governo de esquerda, o governo de direita, não interessa. Então, governo é sinônimo de roubo. Governo o cara entra e começa a roubar o seu dinheiro. Porque eu entendo que toda arrecadação que não trabalha para a sociedade é um roubo. É uma opinião minha, você pode achar que não é roubo. Eu acho que é roubo. Agora estão devolvendo, ou estão corrigindo a tabela para dizer, a partir de agora você não vai ser roubado como você foi roubado em anos anteriores. Ah, mas isso aqui vai custar 30 bi. Desculpa, gente. Emendas das 50 bi. Quer achar 30 bi lá? Se você reduzir, falei isso ontem, repeti outro dia, se você reduzir 1 ponto percentual os juros Selic, você já arruma 80 bi. Então, não tem essa de que não tem dinheiro. Dinheiro tem de sobra, só que você tem que pegar o nosso dinheiro. Então eles fizeram uma conta para que não tenha um efeito que passe pelo governo, para que o governo tenha que tirar algum do bolso dele. O que é absurdo. Ou seja, de novo, o Congresso Nacional faz uma ótima ação, extraordinária. Vamos tirar o chapéu. Que bom que fizeram,
mas não vamos entender e receber isso como um presente. Isso é um direito seu que foi subtraído ao longo dos anos e que está sendo devolvido agora em 2025, aliás, a partir do ano de 2026, está sendo devolvido e você vem sendo roubado desde 1996. É esse o escândalo. Claro, não foi roubado em todos os anos, porque em alguns anos houve reajuste da tabela, mas como eu falei, quase metade dos anos que se passaram não reajustaram a tabela. Então é roubo, é roubo. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.